Fala, gente boa! Bom, no vídeo anterior eu tinha dito que a família chilena, né, família antiquíssima e tradicionalíssima da cidade, é natural de uma cidadezinha que hoje faz parte da Alemanha chamada Hameln, né? Aqui iniciarei esse vídeo mostrando uma foto, né, uma visão aqui parcial da cidade de Hameln, né? É isso aí que vocês estão vendo. Uma cidadezinha bem bonitinha, com aquelas arquitetura tipicamente medieval, né? Inclusive um fato que eu havia esquecido, né, de mencionar a respeito aqui dessa cidadezinha, esse lugarejo aqui bem simpático, né, gloriosa cidade de Hameln, né, é que essa cidade ela se tornou mundialmente famosa por causa de um fato que teria ocorrido em 1284. Que fato teria sido isso? De um flautista, né, nessa época, 1284, a cidade ela teria sido atacada, teria havido uma epidemia, né? Ela teria sido invadida, né? Infestada por ratos. Sim, isso mesmo que vocês ouviram, né? Uma cidade atacada por ratos. E quem acabou salvando essa cidade foi um flautista. Então, com o som dessa flauta, esse flautista ele acabou botando a ratarada para correr, né? E só que houve um porém, ele acabou atraindo e enfeitiçando as crianças do lugar, né? E quem acabou tornando mundialmente conhecido esse conto, né, o famoso flautista de Hameln, né, foram os irmãos Grimm, isso já ali no princípio do século XIX. Quem entende aí de literatura infantil, por favor, que comente, né, traga mais informações a respeito do famoso conto, né, do flautista de Hameln, né, mas resumidamente é isso que eu acabei de contar para vocês. Essa cidade ela tem apenas 102 quilômetros quadrados de extensão. Em matéria de tamanho, ela é bem pequena. Na última vez que a população dessa cidade foi contada, isso lá em 2005, portanto já há quase 20 anos atrás, a população dessa cidade era de 58.825 habitantes, caso eu não esteja enganado. Arredondando, seria algo próximo de 59 mil habitantes. Possivelmente não deve. Atualmente, eu acredito que esse número não seja muito diferente daquele lá de 2005. Só título de comparação, caso essa cidade fosse uma cidade de Santa Catarina, uma cidade catarinense, Hameln seria a 26ª cidade mais populosa do estado. Só título de comparação ainda, a cidade de Mafra ela tem uma população de aproximadamente 57 mil habitantes. Então, é uma cidade um pouco maior do que Mafra, né? A cidade de Hameln, né? A origem da família chilena. Mas voltando ao que interessa, que é justamente com a história do chileno, né? Eu tinha comentado que até mostrei uma foto no vídeo anterior do nosso amigo Alexandre, né? O Alexandre Chileno, que hoje é nome de rua. Bom, eu também havia comentado, né, os patriarcas da família, né, o Heinrich e a Marie, isso em 1866, eles acabaram criando um comérciozinho, uma vendinha de secos e molhados, o que hoje é a papelaria Desetécnica, ali na esquina, no cruzamento do que hoje é a Rua Doutor João Colim com a Rua 15 de Novembro. Bom, inclusive até tem uma foto aqui da papelaria, né? Conhecidíssima de todos, né? De todos nós, né? A papelaria Desetécnica. Bom, o nosso amigo Alexandre, né? O rapaz aqui cuja foto eu mostrei no vídeo anterior, aos 15 anos de idade, ele começou a trabalhar nesse comérciozinho, nessa casa, né, de secos e molhados. Bom, ali entre sempre às sextas e aos sábados, os colonos, os imigrantes aqui da região, eles sempre apareciam nesse local para vender os seus produtos. Então, a princípio, essa casa de secos e molhados do chileno, esse comérciozinho do chileno, ele vendia, ele comercializava os produtos dos agricultores da região, principalmente cachaça, né?
açúcar mascavo e farinha de mandioca. E farinha de mandioca. Esses eram os principais produtos que eles vendiam. Não só isso, era uma infinidade de coisas, né? Mas esses eram os principais itens que eles comercializavam, né? Farinha, açúcar mascavo, farinha de mandioca e cachaça, né? Bom, como eu estava começando a dizer, né? Aos 15 anos, o nosso amigo Alexandre ele começou a ajudar os seus pais, né? Começou a trabalhar nesse negócio, nesse pequeno comércio. Só que ele tinha um tino comercial superior ao dos seus pais, né? Ele era uma pessoa muito inteligente e muito visionária. Ele tinha uma leitura extraordinária de todos os acontecimentos, né? Ele tinha uma leitura excelente dos acontecimentos. Pois bem, ele percebeu, né, que o que estava desenvolvendo Joinville não era o comércio, mas sim o beneficiamento e a exportação da erva mate. A erva mate, que, como eu já comentei incontáveis vezes, era procedente da região do Planalto Norte, principalmente ali de Rio Negro, de Mafra, de Canoinhas, né? Muito de Canoinhas, e aqui mesmo de Joinville, ali daquela região da Serra Dona Francisca. Algo que poucas pessoas sabem, mas Joinville também era um grande produtor de erva mate. Aqui em Joinville também se cultivava erva mate. Aqui também existiam plantações de erva mate. Pois bem, voltando, né? Ele percebeu que a erva mate era o grande negócio. Então, o que ele fez? Então, ele começou a investir mais nisso do que propriamente no comércio dele, né? O comércio que em breve seria dele. Tanto que essa casinha, né? Esse comércio de secos e molhados, com o tempo ele passaria a ter outro nome, que era Alexandre Chileno e Companhia, né? Bom, uma coisa que certamente ninguém sabe, ninguém mesmo, é que naquele local onde hoje é a Cipla, ali no Bucarém, ali pasmem, ali existia um engenho de erva mate. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, onde hoje é a Cipla. Ali na rua São Paulo, ali no Bucarém, ali um dia já foi um engenho de erva mate. E esse engenho de erva mate, ele pertencia justamente ao Alexandre Chileno. Bom, o Alexandre Chileno, a outra coisa que poucas pessoas sabem, ele era um dos donos do Moinho Joinville que dispensa qualquer apresentação. Bom, a princípio hoje, você olhando aquilo, não faz o mínimo sentido um moinho estar na beira do Rio Cachoeira, poluidíssimo, infelizmente, lamentavelmente poluído, Rio Cachoeira. Só que naquela época, há 100 anos atrás, isso fazia todo sentido. Porque Joinville, algo que poucas pessoas sabem, mas houve uma época que Joinville chegou a ter 4 portos. Sim, Joinville chegou a ter 4 portos. Pois bem, essas pequenas embarcações que atracavam naquela região ali do que hoje é o mercado público, elas antes, né, elas chegavam trazendo barricas cheias de trigo, né? Então elas traziam trigo e retornavam levando barricas de erva mate. Pois bem, o Alexandre Chileno ele explorava isso, né? Além de ele investir no beneficiamento e na exportação da erva mate, ele também explorava a importação, o beneficiamento e a venda de trigo, né? Trigo que geralmente vinha da Argentina. Boa parte desse trigo vinha da Argentina, né? Além de ser dono, né, além desse pequeno comércio, né, onde hoje é a papelaria Desetécnica, e desse engenho de erva mate, onde hoje é a Cipla, e de ser um dos sócios proprietários do Moinho Joinville, o Alexandre Chileno, ele foi muito inteligente, porque ele acabou, um grande investimento dele foi a compra de terras, né? Ele tinha muitas terras, e ele percebeu que em muitas dessas terras havia muitas cachoeiras, e potencialmente essas terras, essas cachoeiras, ou melhor dizendo, elas tinham potencial para gerar energia elétrica.
Então, ele comprou uma quantidade muito expressiva de terras entre Joinville, nessa região que vai de Joinville até Porto União. Em um vídeo até bem antigo, eu tinha comentado, cheguei a comentar sobre o Etienne Duá. O Etienne Duá, ele comprou terras na região da Estrada Blumenau, que hoje equivale à parte rural do bairro Vila Nova. Pois bem, o Etienne Duá, ele acabou se acidentando, ele acabou sendo vítima de um disparo acidental de espingarda, né? Durante uma caçada. Então, como não havia mais, obviamente, como não havia mais condições dele próprio levar essa ideia adiante, ele acabou vendendo a concessão que ele havia comprado, que ele havia conquistado da prefeitura de Joinville, essa concessão de se gerar energia elétrica, ele acabou vendendo a um empresário chamado Domingos da Nova. O Domingos da Nova, como não tinha muita bala na agulha para levar esse negócio adiante, ele acabou se juntando ao Plácido Gomes de Oliveira, o Plácido Gomes de Oliveira, né? Ele era o pai do que hoje é o nome de rua, do Plácido Olímpio de Oliveira, né? E ele era irmão do Procópio Gomes de Oliveira. E além do Plácido Gomes de Oliveira, o Domingos da Nova, adivinhe, ele acabou se associando ao Alexandre Chileno, né? Então esses três, o Domingos da Nova, o Plácido Gomes e o Alexandre, eles acabaram formando, isso em 1907, a Empresa Joinvilense de Eletricidade, né? E como eu estava dizendo, né, como eu disse ainda há pouco, o Alexandre, ele era dono de uma expressiva quantidade de terras, né? E uma dessas terras, inclusive muitas fazendas, uma dessas fazendas estava localizada em Lages, né? E ele teve que trazer dessa fazenda que ele tinha em Lages 100 mulas e 10 vaqueiros, né? E essas 100 mulas e esses homens que ele trouxe de Mafra, eles acabaram conduzindo o cimento, o material que foi utilizado para se construir o que hoje é a usina hidrelétrica do Piraí, a famosa e antiquíssima usina hidrelétrica do Piraí, que ficou pronta em 1908. Como eu cheguei a comentar em um vídeo anterior, a geração de eletricidade em Joinville, ela teve início em fevereiro de 1909. Então, apenas 2 anos, 2 anos depois da criação da empresa, só 2 anos depois da criação dessa empresa, é que, enfim, a luz elétrica, a eletricidade, ela começou a ser gerada, né? Então, foi algo bem trabalhoso. Ainda mais lá em 1908, 1909. Então, vocês imaginem o trabalho que eles tiveram para construir essa usina hidrelétrica, né? Então, o Alexandre Chileno, ele foi um dos visionários, né? Um dos pioneiros da geração de energia elétrica em Joinville, né? E em Santa Catarina, vamos dizer assim, e de certa maneira também em Santa Catarina, né? E, obviamente, né, tenho mais histórias a contar a vocês, né, até porque esse vídeo já está interminável, né? Então, para não encher mais a paciência de vocês, então, mais coisas no próximo vídeo. Um abraço, até lá, beleza?